Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast. Vou me descrever no momento para vocês, para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, ondulados, abaixo do ombro, os cabelos estão soltos, estou usando um óculos de grau com armação dourada, brincos dourados também em formato em coração, vestindo uma blusa de tricô de manga comprida na cor roxa, uma corrente no pescoço escrito na cor dourada, né? Escrito várias vezes a palavra amor, também uma pulseira de coração no tom dourado, por baixo uma blusa preta, os meus olhos são castanhos escuros também. Nós estamos no cenário do podcast Acessibilidade em Alta, atrás de mim cortinas pretas, na lateral também, a mesa é preta, com uma luz em LED nos iluminando no tom de azul ou roxo, dependendo de como a luz chega para vocês. Também microfones, tablets, copos de água em cima da mesa. Ao meu lado esquerdo, a logo do nosso podcast Acessibilidade em Alta, que eu já descrevi em outros episódios também, fundo roxo, acessibilidade escrito em verde água, em alta no tom amarelo, e a logo do nosso microfone do podcast Acessibilidade em Alta. Bom, hoje nós estamos com uma convidada que traz um conteúdo importante para a nossa cidade. Nós vamos conversar por aqui, que é a jornalista Bruna Subtits. Aprendi a falar o sobrenome dela. É uma jornalista especializada em planejamento urbano, que será um dos nossos assuntos aqui. Também apresentadora do Band News Poa e colunista no Jornal do Comércio, né, Bruna? Escreve a coluna Pensar a Cidade. Bruna, bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Eu vou pedir para tu te apresentar e ter pegado de surpresa também, sim, pedindo a tua descrição para o nosso público que tem deficiência visual. Não sei se tu já teve essa experiência de te descrever, mas fica bem à vontade, é uma audiodescrição bem informal, somente descrevendo que roupa tu tá usando, qual é a tua cor do cabelo, cor dos olhos, tom de pele, se tá usando óculos, se não tá, como eu me descrevi aqui. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda. Tudo bem, Gisele, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui falar com os ouvintes do teu podcast. Nunca me autodescrevi em público, mas já fiz isso mentalmente. É a primeira vez que eu ouvi uma audiodescrição e gostei muito dessa proposta, acho que é interessante. Então vamos lá, vou tentar aqui fazer como você fez. Eu tenho a pele clara, o meu cabelo é de cor castanho escuro, altura na metade do peito, é liso, os meus olhos também são castanhos. Eu uso óculos, a armação também dourada, com um detalhe em cor vinho, uma corrente dourada com um coração de cor roxa, bem pequenininho na ponta. Eu tô com uma blusa rosa com algumas listras na cor marrom, um blazer preto, e acho que é isso. Bruna, achei bem interessante, porque como eu também tenho deficiência visual, te autodescrever, eu pego alguns detalhes que, por eu ter baixa visão e estar nessa distância contigo, eu não consigo enxergar. Sim. E aí, na tua descrição, eu percebi que a gente está combinando. Muito. Porque tu também traz tons roxinhos, sim, né? Como eu tô vestindo, também tá com uma corrente de coração, eu tô com um brinco de coração e a palavra amor, então acho que a energia... Já rolou uma identificação de cara, eu adoro roxo, eu já te olhei e pensei, tá linda. Estamos lindas, então, combinando com a logo também do nosso podcast. Isso. Vai ser um programa bem legal, mais uma vez trazendo uma presença feminina aqui. Esse projeto da Acessibilidade em Alta iniciou trazendo mulheres de representatividade, de força, abordando diversos assuntos em que nós também somos protagonistas e estamos ocupando nossos espaços. Sobre isso, eu gostaria de te apresentar para o pessoal, saber quem tu é, como tu chegou na área do jornalismo, por que escolheu o jornalismo, desde quando vem atuando como jornalista e quais são as tuas atividades no momento. Perfeito, sou jornalista, acho que desde sempre, né, quando a gente escolhe uma profissão e decide que vai seguir aquele caminho, já começa a nascer o profissional dentro da gente. Mas, claro, comecei a minha formação em 2010, vindo do interior aqui do estado para Porto Alegre para estudar.
fiz faculdade na PUC, cursei com uma bolsa integral de estudos. De qual município tu veio? Venho de Tapejara. Alô, Tapejara. Alô, Tapejara. Não é tão conhecida assim do público geral, mas para referência ali fica próximo a Passo Fundo, que é uma cidade maior ali de referência na região norte do estado. E que tem universidade federal, né? Passo Fundo não é federal, ela tem universidade privada, mas é bastante conhecida, que é a UPF. A UPF, isso mesmo. E veio então para cá em 2010 porque queria vir para Porto Alegre, assim, sempre tive esse sonho, esse desejo de morar na capital. Então já vim de mala e cuia, fiz a faculdade, desde o começo da faculdade trabalho fazendo estágios em jornalismo, passei pela Assembleia, passei pela Prefeitura, passei pela RBS enquanto estagiária, e aí me formei em 2013 e começo a trabalhar em 2014. Trabalhei com passagem pelo Sindicato dos Jornalistas, que é a minha categoria mesmo, fiz trabalhos que a gente chama de freelancer em várias entidades, associações, grupos de classe, até entrar no Jornal do Comércio, também inicialmente como freelancer, para cobrir parcialmente a eleição de 2014, e em 2016 entro como repórter de política, e aí desde então estou lá. Como foi a tua primeira experiência, então, na política? Foi o estágio na Assembleia Legislativa e na Prefeitura? Isso, exatamente. Foi coincidência, porque a minha primeira experiência profissional também foi um estágio na Assembleia Legislativa. Olha só. Ali eu vivi o dia a dia da vida parlamentar e me fascinei realmente pelas possibilidades que a política nos apresenta, seja ela partidária ou não. Isso. Então, Bruna, desde aí tu te identificou com a área pública, com a área política, como se deu esse processo? Eu já gostava de acompanhar os debates políticos, sempre tive gosto pela propaganda partidária, por entender como é que funcionava, não tinha esse conhecimento de dentro ainda, mas antes mesmo de entrar no jornalismo eu já tinha essa queda, né? Então, claro, e buscar essas áreas profissionais também veio um pouco dessa vontade anterior que eu já tinha. Então, entender como funciona, e aí, como você disse, né, o parlamento é um tipo de funcionamento, é o debate, é a representação da sociedade, como é que são formuladas as leis, e nem tudo tem que ser lei, muitas políticas, elas acontecem de outra maneira, né, a formulação delas se dá por meio de uma audiência pública que vai dar um encaminhamento de recurso já previsto no orçamento daquele ano. Então, são várias coisinhas que a gente, estando lá dentro, começa a compreender e entender como é que aquilo reflete na vida da sociedade, de quem está do lado de fora, né? É uma coisa só. Então, foi muito interessante essa passagem e foi muito marcante para a minha passagem pela prefeitura, porque aí eu saio desse âmbito, por mais que não seja o equivalente, né? Não fui para o governo do estado, já que estava na Assembleia, mas sair do legislativo e ir para o poder executivo me fez perceber diferente. Então, aqui o debate, em um lado o debate acontece, no outro as decisões são tomadas e executadas. Então, como é que aquilo que foi discutido, muitas vezes aí passando por amplos processos de participação na sociedade, de escuta, de colaboração, como é que isso se reflete na prática? Então, agora isso está acontecendo, essa é a política pública sendo executada. Então, ter passado por aí foi uma formação, assim, sem dúvida, muito rica, né, que por mais que a minha área, né, de formação na faculdade é o jornalismo, é com o que eu trabalho até hoje, entender esse lado do poder público, sem dúvida, é uma base muito sólida, assim, para o trabalho que eu desenvolvo, de entender o que eu tenho que observar, para quem eu tenho que fazer as perguntas, o que eu tenho que cobrar, né? Porque o jornalista, ele faz esse papel de cobrar em nome da sociedade as respostas e repassar, depois informar essas respostas para quem nos acompanha. E, ao mesmo tempo, cumprindo esse papel, tendo de se apropriar de cada um dos variados assuntos que envolvem a gestão pública, para que possa, da melhor forma, fazer essa cobrança. Exatamente. E é isso que a gente precisa, né? Claro, dentro do jornalismo tem várias áreas de atuação, não só em termos do que a gente chama de veículo de comunicação. Então, é um jornal, é impresso, é um jornal online, é uma rádio, é televisão. Tem várias formas. Hoje as redes sociais, elas ganham também esse papel de comunicar. Então, tem muito conteúdo sendo produzido diretamente para as redes sociais e que cumpre essa função de informar a população. Mas mais que isso, né? Que conteúdo eu estou informando, né? Então, a gente tem aquelas divisões, né? Tem
tem a política, a economia, lazer, esporte. O esporte é muito forte, né? Tem bastante espaço de mídia. E dentro disso, claro, é comum que os jornalistas eles vão buscando ali, com o que eles se identificam mais, qual é a área que eles vão dedicar tempo estudando para depois informar melhor. Perfeito, Bruna. Eu me sinto honrada em estar aqui frente a frente, entrevistando, inclusive, né? Não sou jornalista, mas acredito muito no poder da comunicação. Bom. Inclusive, participo de debates justamente sobre acessibilidade comunicacional, de que forma nós vamos entregar a comunicação acessível também para as pessoas com deficiência, e aí eu falo de todas as deficiências, a visual, que exige uma acessibilidade da descrição mesmo, como a gente proporcionou aqui, acessibilidade também quando se trata de material impresso, escrito, como a gente vai atuar para que isso chegue para a pessoa com deficiência visual da melhor forma, né, seja por tecnologia, por ledores de tela, que a gente chama, por audiobooks. Normalmente a tecnologia é a principal ferramenta para tornar um material acessível para as pessoas com deficiência visual. E dentro do jornalismo é importante identificar e perceber isso, para que toda a população possa ter acesso, para que o público possa ter acesso, as pessoas com deficiência auditiva, no caso, que necessitam das línguas brasileiras de sinais, também da legenda, as pessoas com deficiência intelectual, que necessitam de uma comunicação mais acessível, de maior facilidade de compreensão. Então, o jornalismo também cumpre esse papel de comunicar da melhor maneira para que todas as pessoas possam receber a informação. Então, admiro muito a tua profissão e me sinto honrada em estar aqui podendo conversar contigo e entender como tu escolheu esse espaço e o espaço da política, que também me agrada muito. Eu atuo, acredito na política, acredito na nossa participação política, seja ela, como eu disse ali no início e tu também citou, partidária ou não, mas que a gente possa compreender que a política é algo nobre e é uma transformação para todas as pessoas. Então, falando sobre isso, vamos entrar em polêmicas. Vamos lá. A gente falou do jornalismo, né, e como tu chegou até ele, e aí me ocorreu uma pergunta que até não estava planejada, que a gente conversou aqui antes sobre alguns assuntos, mas sobre as fake news. Sim. Eu quero pedir a tua opinião, a tua visão sobre isso, o teu entendimento sobre a polêmica das fake news. É um problema. E fica bem à vontade, porque esse espaço é aberto e a gente quer conhecer a tua opinião, de fato, conversar sobre isso. Não, perfeito. Só vou fazer um adendo. Você disse aí que está honrada, a honra é minha. Você é uma baita entrevistadora, conduzindo super bem aqui essa conversa, né? E obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui, porque é isso, é importante a gente chegar a mais pessoas e saber como chegar, isso que você disse, né, que comunicação é essa, como é que ela se torna acessível, porque a comunicação, ela pressupõe essa troca. Não é só repassar a informação, é saber que a pessoa que está do outro lado recebeu essa informação e ela tem condições de compreender. E para isso, essa comunicação ela tem que ser válida. Não basta eu falar e achar que isso vai estar comunicando com pessoas que ou não compreendem aquele termo, os termos que eu estou usando, né, a linguagem, mas também não compreendem a forma como eu falo, se a linguagem não é próxima daquela que ela usa no dia a dia, ou como você disse, eu não posso simplesmente escrever e achar que está ali a pessoa que tem uma deficiência visual, se ela não consegue ler e não tem quem leia para ela, então não posso fazer nada. Não, pelo contrário, eu preciso me preocupar em fazer com que essa informação chegue para que a pessoa consiga ter acesso a ela por conta própria, né, que ela não precise de uma outra pessoa ali auxiliando. Então a comunicação ela vai ser acessível quando, de alguma maneira, a forma como eu estou repassando essa informação vai chegar e a pessoa vai conseguir receber por ela mesma. E aí, falando das fake news, por mais que não seja diretamente ligado a isso, mas vai ter, sim, uma forma de conexão, porque o que atrai, o que faz com que as pessoas acessem esse conteúdo e por vezes, acreditem, embora a gente, né, dentro do jornalismo, entenda com mais facilidade o que é ou não verdadeiro ali do que está sendo tratado. É porque a comunicação
quem reproduz e espalha fake news, fala de um jeito que comunica. As pessoas entendem e recebem aquela informação, e por vezes não tem condição, porque não é ali a função delas, não foram treinadas para isso, não tem condição de identificar, de diferenciar se é ou não verdadeiro. Então, esse é um desafio muito grande, é saber como é que eu chego, como é que a informação que eu tenho para passar, que é, dentro do jornalismo, é apurada, eu verifico, eu converso. A veracidade das informações, isso é importante, Bruna, tu nos explicar um pouco, eu mesma gostaria de entender como se faz essas pesquisas, mais ou menos, como se confirma a veracidade de uma informação. Sim, esse processo, né, a gente tem essa ideia, né, de que o jornalista está lá, presente, onde o fato ocorre, para conseguir repassar a informação do que ele viu, ouviu, sentiu, muitas vezes, a percepção que ele tem, para a pessoa que não pôde estar lá. Né? A gente está onde os fatos estão acontecendo. Então, esse é um dos pontos, é estar presente para poder testemunhar uma situação que acontece, buscar as informações com as pessoas envolvidas. Então, eu quero saber se se determinada decisão foi tomada ou não por um gestor público. Eu vou tentar contato com ele, vou tentar falar com ele ou com alguma pessoa próxima que possa me dar essa informação. E não se basear em especulações. Em especulações, ou eu vi... É uma responsabilidade imensa. Isso, e mesmo assim, muitas vezes está ali onde a situação está acontecendo, você consegue compreender a causa dela, ou eu preciso que alguém me explique, olha, está acontecendo isso por tal motivo. Então, ali uma pessoa técnica que estudou aquele assunto que possa me repassar aquela informação, leitura de documentos, muitas vezes a gente está fazendo, eu brinco que a gente entrevista documentos, por quê? Porque eu vou ler e eu vou saber, olha, esse projeto de lei que está sendo proposto, ele vai alterar tal coisa na vida da cidade, é isso que está escrito aqui, então nem todas as pessoas elas vão conseguir parar para ler um projeto que tem 30 páginas, 50 páginas, ou não seja, mesmo que não sejam tantas, mas que para você entender ele, você vai precisar recorrer a outras legislações. Então, é isso que a gente faz todo esse trabalho, e isso leva tempo. Então, uma primeira forma de refutar as fake news é, essa informação chegou muito rápida, e o texto está muito simples, será que a pessoa que escreveu apurou? Buscou a informação mais correta, ela está me trazendo o que tem de mais completo, porque as redes sociais, a comunicação por celular, essa tecnologia, ela permite que as informações se disseminem de maneira muito rápida, mas nem sempre o rápido é o mais importante, eu preciso ter aquilo mais bem apurado, mais bem checado, para confirmar se é de fato o que aconteceu ou não. Quais são as fontes? Exato. É um desafio e a gente compreende, assim, não é uma novidade, as fake news, né? A gente falava antigamente fofoca ou mentira, né? Essas coisas já existiam. Elas estão circulando muito mais rápido nesse momento em que a comunicação também ela se ampliou, né? E o termo de democratização da comunicação por meio de acesso a aparelho celular, a computador, a internet, que está, embora não seja geral, mas é mais facilitada. Ainda mais no período pós-pandêmico. Perfeito, porque ali meio que se acelerou o processo de descoberta e desenvolvimento de algumas tecnologias que talvez não tinham antes. Então, isso faz com que essas informações, verdadeiras ou não, elas circulem mais rápido também. E que tem uma influência determinante, inclusive, no futuro do nosso país, dos estados, das cidades, porque uma notícia bem formulada, porém fake news, pode destruir um mandato, pode destruir um possível futuro candidato. Pode induzir ao erro pode induzir ao erro do eleitor, uma escolha, e a gente não está falando de uma situação hipotética. A gente está falando de algo que acontece realmente no nosso país e que a gente viu acontecer. No nosso, em outros, né? Tem estudos já de um pouco mais de tempo aí, não chega a ser uma década, mas quase isso, no Reino Unido, né? Quando se decidiu por se manter ou sair da União Europeia, né, ali o Brexit, né, então aquele movimento se comprovou depois que o direcionamento de informações e muitas delas faltando com a verdade influenciou na escolha dos eleitores que votaram pela saída do país em relação à União Europeia. Então olha o impacto que tem. No mundo.
no mundo, na política global. Porque a economia, exato, a economia da Europa, né? E, na tua opinião, já imagino a resposta, mas eu preciso te perguntar, é lei da censura ou é lei das fake news? Sim, acho que o debate, infelizmente, ele não está tomando talvez o melhor caminho, né? A gente sabe que ele é importante esse regramento, né? Porque o poder público, ele tem esse papel de regrar a vida em sociedade, de orientar, dar os caminhos e também definir como é que isso vai ser, em um momento de impasse, como é que isso vai ser julgado. É a referência que o poder judiciário, que a gente não citou, né, dentro dos 3 poderes, tem o judiciário, ele vai tomar como referência as leis para tomar as suas decisões. Então, é muito importante que se tenha, assim, uma legislação. Um direcionamento, uma conduta, né, um código de conduta para, como a gente falou aqui, a responsabilidade com a informação e o que isso impacta na sociedade. Então, acredito que o poder público, como tu está citando, tem essa missão de cumprir um papel para regular isso, e tão pouco se assemelharia a um processo de ditadura ou de censura. Isso não é, acho que tá claro, quem está se sentindo incomodado e usando essa terminologia, há um exagero, sem dúvida, porque sim, a gente trabalha com regramentos o tempo todo, isso é natural da vida em sociedade, da convivência. Exato. A maneira como isso vai ser conduzido, acho que sim, é o que tem que ser discutido. Está tendo debate suficiente? Todas as vozes interessadas nesse debate estão sendo ouvidas, ou só aquelas de maior potencial, poder aquisitivo e que tem mais condição de orientar algum voto? Isso é que tem que ser discutido, né? Mas não tem como não fazer nada. O assunto precisa sim ser tratado. E precisa de um entendimento sobre a importância disso também. E aí eu até vou dar vários passos atrás, né? Porque a gente está pensando já na formulação da lei, nesse debate em âmbito nacional, né? No Congresso. E aí você até me perguntou como eu entrei no jornalismo, e uma memória que eu tenho, já até conversei com essa professora sobre isso, é de lá no meu ensino fundamental, ter tido um exercício em sala de aula que chamava caderno de reportagem, que a gente tinha como propósito fazer a leitura ou a escuta de um conteúdo jornalístico e extrair dali as informações. E aquilo, eu tinha 10 anos na época, me colocou muito mais em contato com esse meio jornalístico, que até então passava por mim, eu era criança, né? Não era algo que eu consumia como um objetivo primeiro, né? Mas estava ali a TV ligada ou rádio ligado, acabava consumindo aquele conteúdo. Mas a partir do momento em que eu parei e comecei a prestar atenção naquilo para a realização desse exercício, isso me fez perceber o que era o jornalismo. Acho que a partir dali, não que ali eu tenha tomado a decisão, mas ajudou a construir essa decisão futura na escolha pela carreira. E por que aquilo é importante, eu trago aqui? Porque a gente fala sobre educação de tantas formas, e a educação midiática é uma delas. Porque a mídia e o conteúdo repassado pelo jornal, pela TV, pela rádio, pelo podcast que nós estamos aqui gravando. Pelas redes sociais que são sem filtro. Exato. Esse conteúdo, ele não deve ser simplesmente despejado sobre alguém e essa pessoa absorve aquilo sem nenhum preparo. Exato. É importante que ela tenha condição de analisar aquilo que ela está recebendo. Senso crítico. E formar a sua opinião a partir disso. E a educação midiática, o encaminhamento essa orientação de como é que você faz a leitura, o que daqui você está extraindo, é uma informação, será que a gente consegue confirmar ou não? Esse encaminhamento, ele é muito importante. E aí, claro, eu não jogo no colo de que então agora, a partir de agora tem que ter, porque eu venho de uma família de professoras e eu entendo muito a dificuldade que é quando, aí voltando para o âmbito da política, quando os legisladores definem isso em lei e simplesmente repassam sem um preparo para que aquela pessoa que está lá em sala de aula lidando com o dia a dia de 30, 40 crianças num mesmo ambiente de uma vez só,
como é que ela vai repassar aquilo se ela também não teve um preparo? Sim. É algo que se constrói, mas precisa ser construída. A educação midiática é importante por isso. Bruna, sabes que isso me faz também refletir sobre a educação inclusiva. Sim. Educação midiática, da mesma forma, quando se trata do assunto educação, a gente realmente precisa de uma transição. Sempre. E destes preparos. E a educação inclusiva funciona dessa maneira também. Ela é assegurada por lei, foi construída, foi votada. Hoje as pessoas com deficiência têm acesso, podem se matricular em escolas comuns e devem ter o seu acesso garantido. Mas, sendo assim, os educadores, as escolas, os espaços, os ambientes não foram preparados para receber as pessoas com deficiência, para receber os alunos com autismo, para receber os alunos com deficiência visual, o espaço arquitetônico para receber as pessoas com deficiência física e as pessoas com deficiência auditiva também normalmente não há um preparo. E aí acaba segregando muito e essas pessoas vão estudar, esses alunos, essas crianças, adolescentes, adultos, que seja, vão estudar em espaços onde se sentem mais parte, se sentem mais incluídos. Então, acaba sendo algo utópico. Sim. Educação inclusiva, na prática, não funciona como a gente gostaria ou como poderia funcionar, porque não há um preparo. E educação midiática também passa por isso. Isso não significa que a gente que a gente vá se acomodar com isso e não vai mais lutar para chegar a esses espaços, refletir, né? sobre, falar sobre, porque entender. É uma coisa que talvez anos atrás não se falasse, hoje já está mais em pauta no debate público. Então vamos seguir tratando desse tema e trazendo essa ideia de que um espaço considerado essa escola regular, ele é um espaço sim para essa criança que vem com alguma deficiência, ela pode ser incluída aqui, que ela se sinta parte desse espaço. Ainda não está pronto, mas a gente insistindo nisso, vai fazer com que em algum momento esse movimento alcance seu objetivo. É o que eu acredito. E que possa ter uma participação efetiva nos espaços de educação, de trabalho também, aí a lei de cotas, já falei várias vezes, tem um episódio disponível aqui também sobre inclusão no mercado de trabalho, sobre a lei de cotas, e a gente procura falar, tem tanta coisa pra gente falar, né, Bruna? A gente procura levar a informação mesmo, o podcast tem esse papel, e falar sobre comunicação aqui no podcast é algo relevante também, importante pra gente. Sobre esse assunto, ainda na área do jornalismo, hoje, quais são exatamente as tuas ocupações? Como funciona a tua participação no programa Band News Poa? Como funciona o projeto idealizado por ti também, Pensar a Cidade, a coluna, as tuas inspirações para escrever a coluna no Jornal do Comércio? Perfeito. Eu sempre volto lá atrás, quando eu estive na prefeitura aqui entre 2011 e 2012, fazendo estágio, e eu conheci o orçamento participativo, né? E o orçamento participativo, ele é uma ferramenta de participação popular na tomada de decisão do poder público. E aquele movimento ali sempre me encantou, me chamou a atenção, eu queria entender como funcionava e como é que aquilo traz as pessoas para dentro da política de alguma forma, né? Todas o orçamento participativo é uma escola de política, de orçamento, faz com que as pessoas entendam quais são os orçamentos disponíveis para cada temática, para cada região, para as prioridades, delegar funções, eleger conselheiros do orçamento participativo. É uma ferramenta sensacional de educação política. Perfeito. E de participação popular. Perfeito, é isso, é uma escola. Acho que eu saí dali formada, né? A gente exercita na prática tudo que a política pode representar para a população da melhor forma. Perfeito, e eu decidi estudar o orçamento participativo como um trabalho de conclusão na minha faculdade, dentro da área da comunicação, como a comunicação acontece, entendendo que a comunicação ela não se dá somente nesses espaços formais de mídia, mas também aqui no dia a dia e nesses espaços ali de uma assembleia,
de um conselho, de uma rede de conselheiros, enfim, eu tentei entender como é que a comunicação acontecia dentro deste grande âmbito que é o orçamento participativo. Tu consegue rapidamente explicar para quem nos ouve como funciona a estrutura do orçamento participativo, o famoso OP? O OP que tem sua origem aqui em Porto Alegre, e ele hoje é reproduzido em mais de 100 países, né? O Júlio, não sei se ele chegou, a gente falou do Júlio aqui, né? Mas não sei se ele chegou a falar isso no programa dele. Não tocamos nesse tema, falamos sobre outros assuntos, então vamos ouvir agora a tua aula sobre orçamento participativo. Vamos lá, né? O que eu consigo trazer. O orçamento participativo é cada espaço, não só público, né, mas essencialmente público, né, então uma prefeitura, um governo de estado ou um governo federal, ele lida com uma série de recursos arrecadados via impostos e que com esses recursos serão executadas as políticas públicas daquele local. Então, um orçamento participativo em Porto Alegre, com os impostos municipais, repasses de governo estadual e federal, ele vai executar, vai realizar obras e serviços que são de competência da prefeitura, seja o asfaltamento de uma rua, a construção de uma escola, a reforma de uma unidade de saúde, contratar médicos para trabalhar lá. Então, tudo isso é o orçamento. Inclusive, as providências de acessibilidade. Exato. Eu mesma já fui delegada do orçamento participativo pela região, na Zona Sul, onde eu resido, e tive a oportunidade, enquanto delegada, de aprovar demandas de acessibilidade que foram implementadas na região e que têm total efetividade e fazem a diferença na comunidade. Perfeito. E aí você é essa outra ponta do orçamento, porque o orçamento é o recurso que a prefeitura tem. A ideia de um orçamento participativo surge com a intenção de que a população decida junto com a prefeitura onde esse recurso vai ser usado. Porque o prefeito, quando eleito, ou a prefeita, né, que a gente tem no nosso histórico somente prefeitos, quando eleito, ele tem essa prerrogativa, ele tem essa autoridade de decidir de onde vai ser destinado aquele recurso. A ideia de abrir isso para a população permite que, por meio dos delegados eleitos pela comunidade, esse delegado vai lá junto com a sua rede de conselheiros, né, tem aí se divide aqui, pegando o caso de Porto Alegre, divide a cidade em regiões, que tem conselheiros e delegados. Regiões, né? Isso, 17 regiões e 6 eixos temáticos. E dentro disso, os delegados que representam a comunidade vão dizer, olha, a demanda da nossa região é essa, o que a gente mais precisa aqui agora é, como foi o teu caso, uma adequação, era no quê? No calçamento, nas vias? Instalação de piso podotátil. Ótimo. No calçadão de Ipanema. Instalação de botoeira sonora na travessia ali na Juca Batista. Isso, nas sinaleiras, né? Nas sinaleiras, para o pessoal com deficiência visual. Perfeito. Então, olha, você apresentou a minha comunidade, identifica que essa é a necessidade que nós temos neste momento para a região, para a área de acessibilidade. Você propôs isso foi levado ao poder público que identificou, sim, se é uma demanda da comunidade, a gente vai destinar recursos para fazer isso. Então é isso, é a participação na decisão do recurso que vai ser gasto pelo poder público. E a cidade de Porto Alegre se divide em 17 regiões. Essas regiões organizam anualmente plenárias. Isso. Nestas plenárias onde são eleitos os delegados. E aí tem toda uma política de funcionamento, a cada 10 representantes de uma comunidade, de uma instituição, de um movimento, elege um delegado e assim por diante, 22 delegados. E as temáticas, tu sabe nos citar quais são, Bruna? De cabeça eu não vou saber de todas, mas cultura, tem a temática... segurança, transporte... Habitação, desenvolvimento urbano, saúde, educação, aí elas se unem, né? Porque a gente já citou mais de 6 temas e são 6 temáticas, mas elas são agrupadas ali por afinidade, mas tem todos esses temas, tudo que a gente consegue imaginar que é de responsabilidade do município vai estar ali tratado em alguma dessas temáticas.
E aí, como eu disse, a gente pegou aqui o caso de Porto Alegre, as políticas municipais. O governo do estado também já teve experiência de orçamento participativo, agora eles têm outro, que é a consulta popular. Não tem essa mesma vinculação que o OP tem, mas por meio da consulta é possível também que a população indique, olha, aqui na minha região, por favor, deem atenção para a área de habitação. Então, é um exemplo. Ali não é a demanda em si, mas a área temática a ser atendida. E aí eu trago exemplos de outros países. Vou pegar Portugal, que é com quem eu tive contato, um pesquisador de lá, tratando de orçamento participativo. Ele traz o exemplo de como o governo federal trata as escolas públicas de ensino fundamental, o equivalente aqui no Brasil a fundamental e médio, nessa educação básica. Então, se dentro da escola a direção e os professores organizam um orçamento participativo com os seus alunos, para que os alunos indiquem onde o recurso vai ser destinado, onde é que eles querem ou acreditam que vai ser melhor alocado aquele recurso, o governo federal repassa uma verba para essa escola especificamente para essa ação. Olha que interessante. Muito interessante, eu não sabia dessa informação. Exato, e aí tu vê que aquilo que a gente falava, seja de educação midiática ou de educação inclusiva... É uma educação política orçamentária. Perfeita. Imagina que você vai estar ali formando os jovens que logo vão ser profissionais, vão estar no mercado de trabalho ou mesmo nos espaços de tomada de decisão, esses jovens em condição de já saber como gerir um recurso. E como direcionar um recurso de acordo com as necessidades, prioridades do coletivo. Perfeito. Porque não necessariamente será a prioridade individual, mas compreender esse senso coletivo de compreender que não, agora é mais importante a gente direcionar para esse público do que para esse, porque as demandas são muitas, né, Bruna? Exato. Então, nossa, achei incrível. Sim, eu vou estudar sobre. Eu vou te passar material de referência Por favor. O pessoal que está nos acompanhando deve perceber que é um encontro de duas apaixonadas pelo AP. Duas apaixonadas, mas não tem como não ser. Exato. Quem conhece o AP, principalmente quem já teve oportunidade de participar, de atuar frente ao AP, mas até para quem nos ouve aqui nesse momento, é realmente a melhor forma de educação, de participação, de senso coletivo e, enfim, é só benefícios. Eu não vejo um ponto negativo no AP. Talvez a gente possa, é lógico, sempre identificar pontos de melhora no sistema, de como vai funcionar, de como vai se dar, de como vai organizar realmente e dividir as temáticas e tudo mais. Mas o conceito em si do orçamento participativo, ele é extremamente benéfico para toda a população, para o poder público e todo mundo. Estou de acordo contigo. Então, assim, Bruna, voltando para nossa linha de raciocínio, a gente entrou abriu esse grande parênteses sobre o AP, que é difícil importante. De sair. É difícil de sair. Podemos ter um episódio específico para o AP, inclusive. Eu vou tirando ideias a cada episódio. Coisa boa. E eu sempre peço o pessoal deixar as sugestões também. Mas, nesse caso, tu nos falou do AP e da tua participação, justamente para completar a linha de raciocínio sobre a tua atuação no Band News Poa e como jornalista. Exato. Eu voltei tanto assim no tempo, né, e trouxe o AP porque conhecer o AP, entender o AP, foi, assim, abriu uma porta gigantesca de oportunidades, assim, não de trabalho especificamente, o trabalho ele foi surgindo ao longo da trajetória, mas de conteúdo, de que forma eu trabalharia este conteúdo da política pública, que é algo que já me interessava antes, né? Então, claro, após a formação e aí passando por algumas outras experiências de trabalho, eu me encontro, então chego até a editoria de política no Jornal do Comércio para cobrir a eleição, faço esse trabalho de cobertura da eleição em 2014, em 2016, em 2018 também. Mas apaixonante fazer cobertura de uma eleição, a gente se envolve. Quem trabalha com política brinca que é a nossa Copa do Mundo. É isso, é uma disputa, as disputas são instigantes. Sim, o debate de ideias, que muitas vezes não é o mais destacado, né, mas assim, é isso, a gente está falando de programa
de governo, daquilo que se quer fazer naquele local, para aquela sociedade. Então, é isso que a gente vai discutir. Agora eu vou trazer uma experiência bem pessoal, mas que é emocionante para mim. Eu concorri já a eleições municipais em Porto Alegre por 2 vezes, em 2012 e em 2016, para o cargo de vereadora, né? E em 2016, eu consegui, em algum momento, liderar a votação, garantindo a cadeira pela sigla em que eu concorria. Então, meu nome foi citado na rádio, né? Eu fiquei como vereadora suplente, mas em algum momento eu liderei, meu nome foi citado na rádio, e aí tu vai ouvindo ali, tu liderando um espaço que tu tá pleiteando, que tu tá buscando, foi emocionante. Então, a cobertura das eleições, para mim, é sempre muito emocionante. Agora, quando esse programa estiver ao ar na segunda-feira, a gente já vai ter passado pela eleição dos conselhos tutelares, mas agora no domingo a gente tem a disputa aí no Brasil inteiro. A população vai às urnas para eleger os representantes que irão atuar à frente da política da criança e do adolescente, que é um voto facultativo, mas que é de extrema responsabilidade e que as pessoas deveriam exercer essa cidadania, esse direito do voto para eleger os conselheiros tutelares. Espero que a gente tenha bons resultados. Tu vai acabar cobrindo também a eleição dos conselhos ou não, Bruna? Cobrindo diretamente não, a gente fez referência, né, passou as informações, o serviço, até porque em função das chuvas recentes aqui do estado, alguns municípios e uma região aqui de Porto Alegre não terão a eleição neste domingo, conseguiram essa brecha para fazer mais adiante, por falta de condição mesmo, né, estrutural, mas então fiz como serviço mesmo, né, e esse convite que você faz, embora o programa já vá ter ido ao ar, mas para que as pessoas reflitam a importância de participar da escolha dos seus representantes, porque de alguma maneira os conselheiros tutelares também estão representando a população de alguma maneira na região em que eles trabalham, que eles atuam. Isso mesmo. Isso. Vou voltar lá ao que eu estava falando. Isso. A gente tem... A gente vai incluindo, tem vários temas aí para falar. Exato. Mas então, quando eu vou fazer a cobertura política, eu não perco de foco essa política que não é a partidária, que não é a eleitoral, que são importantes também, não tem nenhum demérito, mas o meu pé sempre teve mais fincado ali na parte da política pública sendo executada, né, e de como é que ela é debatida. E nesse processo, ali após a eleição de 2018, o município já sabia que tinha essa expectativa, né, já vinha monitorando de alguma maneira, mas o município aqui de Porto Alegre começa a debater a revisão do seu plano diretor, que é uma lei que rege, que trata do planejamento urbano, que é exigido em várias cidades aí no país, é previsto na Constituição, tem uma definição de quais cidades precisam elaborar esse documento e que vai definir qual é a expectativa que se tem para a cidade, onde é que você vai direcionar construções, área pública e de que maneira você vai conduzir isso enquanto prefeitura. Sabendo que ia ter essa revisão e aí estudando mais a respeito dessa lei chamada Plano Diretor, eu encontro nela uma raiz muito próxima do orçamento participativo, porque o Plano Diretor, pelo que prevê o Estatuto da Cidade, que é a lei que trata do planejamento, é uma lei federal que orienta os municípios na questão do planejamento urbano, o Estatuto da Cidade diz que o plano diretor ele tem que ser participativo. Tem que ser construído com participação popular. Perfeito. Né? Então é isso, assim, eu ali já tendo essa relação tão próxima com o AP, eu vejo que o plano diretor ele também vai me abrigar, né, nesse anseio de entender como é que as pessoas participam do debate público e como é que a política pública ela é formada a partir das opiniões, das decisões da população. Perfeito, Bruna. E sobre essa revisão do plano diretor que tem também, acredito que um vínculo com a tua especialização. Exato. Que é planejamento urbano. Planejamento urbano, correto? Isso, eu resumo no planejamento urbano, né? Me especializei em direito urbano e direito ambiental, para justamente fazer essa cobertura da revisão do plano diretor, ao mesmo tempo em que, pensando em ter esse espaço dedicado para falar desse assunto, que não é o assunto mais atraente dentro do jornalismo, né? Não é aquilo que prende a atenção das pessoas, porque eu até entendo
como normal, ele é bastante técnico e é um processo construído a longo prazo, então não é aquela notícia que aconteceu e todo mundo quer ver, né? Então ele é uma coisa que precisa assim de uma dedicação de tempo, de atenção. Eu decidi que para fazer essa cobertura eu teria um espaço dedicado a isso. Foi quando eu criei um projeto chamado Pensar a Cidade, para seja acompanhar a revisão do plano diretor de Porto Alegre, isso começou lá em 2019, segue até hoje, mas também para entender como é que a cidade é formada como um todo. Com essa proposta do Pensar a Cidade, que já estava no Jornal do Comércio, ali em uma conversa junto com os editores, em uma negociação, digamos assim, o meu trabalho, que era de reportagem, passa a ser um trabalho de coluna, que é um espaço dedicado a isso. É uma coluna semanal? Semanal. Hoje ela é 2 vezes por semana, começou como semanal, já está ampliada. Quais dias da semana? Quarta e sexta-feira. Certo, no Jornal do Comércio, Jornal do Comércio, digital. E isso, no digital, até tem conteúdo sendo abastecido com maior frequência, né? Certo. Então, tem lá o blog dentro do site, ali eu vou colocando conforme eu produzo conteúdo. Tem @ no Instagram também, tem. @Pensar a Cidade. Eu vou deixar todos esses links que a gente vai se referindo aqui, ficam na descrição do vídeo depois também, para que as pessoas possam ter maior acesso, com mais profundidade, tudo que a gente está falando aqui. Isso, e quem mandar mensagem por lá, fala direto comigo, respondo também, então fica aberto para contato, aí quem queira passar alguma sugestão, uma ideia, algum questionamento. E a partir disso, né, construindo o meu nome e o trabalho junto com esse projeto Pensar a Cidade, é que eu fui convidada para trabalhar na rádio agora no início do ano. Então, desde há 5 meses a gente fechou o programa aqui na rádio essa semana, então estamos lá na Band News falando sobre Porto Alegre. O programa, ele é o horário local dessa rádio, que é uma rede nacional de rádios, né? Então a gente tem esse horário local para falar sobre o que acontece na nossa cidade, claro, região metropolitana, tudo que envolve esse entorno aqui da capital. Então, as tuas inspirações para os projetos, para Pensar a Cidade, para as tuas falas no programa Band News, é justamente o planejamento urbano. Isso. E essa especialização que tu buscou fazer, Bruna. Exato, isso mesmo. Então, falando sobre planejamento urbano, eu quero abordar contigo um assunto para a gente ir finalizando por aqui. É maravilhoso estar aqui conversando contigo sobre tudo isso que a gente conseguiu, de alguma forma, entrar um pouquinho, né, em cada percepção, em cada opinião sobre o planejamento urbano, mas para a gente ir finalizando, atualmente, tu até te referiu sobre as chuvas, sobre o impacto que isso está tendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Esse é um tema importante também, fenômenos climáticos e questões de aquecimento global. Ainda quero falar sobre isso aqui, porque é um tema que a gente precisa ter um olhar e precisa desenvolver conteúdos e produções intelectuais mais e mais sobre, por mais que a gente tenha aí muito conteúdo disponível, muita informação disponível sobre o que acontece, o que está acontecendo no mundo. E aqui no Brasil, atualmente, muitas chuvas no sul do estado, onda de calor no centro-oeste e seca no nordeste. Sim. Pode ser algo que a gente vai viver aí por muitos meses. E as chuvas têm impactado aqui na nossa cidade, no nosso estado, e um dos impactos que a gente sofreu é a enchente, ali a cheia do Rio Guaíba, que foi controlada e barrada para que não chegasse a inundar o centro de Porto Alegre pelo Muro da Mauá. Isso. E há uma polêmica sobre a derrubada deste Muro da Mauá, e o planejamento urbano tem total relação com a intenção dessa derrubada, e eu acredito que tu tenha também algo a dizer e a relatar sobre isso. Isso, estou acompanhando esse caso aí já tem algum tempo, né? Não é de agora, embora agora a polêmica tenha sido colocada à prova, né? Derruba ou não derruba o muro. Ali a gente percebe muito bem como o planejamento urbano ele se relaciona com a questão ambiental e climática, porque muitas vezes tem aquela ideia de que é algo separado, de que é algo fora daqui, mas não. A questão ambiental, ela está dentro das cidades. As cidades são impactadas por ela e como o planejamento urbano ele é executado também impacta a questão ambiental. O que a gente tem ali no... Como a derrubada das quantidades de árvores
no Parque da Harmonia, Parque que a gente teve. Exato, a gente fazer esse pequeno parêntese aí da derrubada das árvores, elas ajudam a controlar o que a gente chama de microclima, porque existe o clima global que está sendo impactado pelo aquecimento do planeta, pela emissão de poluentes, mas existe o microclima, que é aqui onde eu vou fazer um passeio, tem ou não tem árvore no meio do caminho? Ter árvore vai tornar aquele passeio mais fresco, porque eu vou ter uma sombra natural ali me abrigando num momento de necessidade. Já tem várias imagens, né, e já pude verificar isso pessoalmente, né, como jornalista que sou, vou lá no fato, que a orla, o trecho 1 da orla, muito bonito e muito frequentado, em alguns momentos, no verão, dependendo da hora do dia, não tem... Insustentável. É insustentável, ninguém consegue ficar lá, porque a gente tem concreto vindo de baixo e nenhuma árvore no entorno para fazer uma sombra fresca. Então, o calor ele é tão alto que ninguém consegue ficar lá nesse que é um dos principais espaços de lazer da cidade hoje. E toda a oxigenação que a natureza proporciona para cada região. Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente tiver, melhor. Exato. Porto Alegre é uma cidade bastante arborizada, mas que vem sofrendo aí essas alterações que uma parcela da população não concorda. Perfeito. Eu, de fato, não concordo. Não concordamos, né? Esse debate ele tem que existir. A gente quer uma cidade mais arborizada ou não e por que ela é importante. E aí a gente está dialogando com a questão, a gente coloca junto aí no mesmo debate, planejamento e questão ambiental. E aí voltando ali para o muro, né? Por que eu trago isso? Porque o muro ele nasce a partir de uma necessidade que foi identificada há muito tempo, né? A partir de da maior enchente já registrada aqui na cidade, que aconteceu em 1941, isso. E que naquela época existia o cais Mauá naquela região, operando como um cais mesmo, então recebia ali os navios, as embarcações e as mercadorias que vinham a partir dele, armazenadas nos armazéns que ainda existem no local hoje. E o fluxo dali em relação ao centro da cidade, o centro histórico, né, porque ali não é o centro geográfico da cidade, é uma ponta de Porto Alegre, mas é onde a cidade nasceu. A partir dali tinha um fluxo livre, né? Não tinha nenhuma barreira, como tem hoje, que é o muro. Em 1941, essa grande enchente inundou o centro da cidade. Foi, assim, uma tragédia muito traumática para a história ali de Porto Alegre, que fez com que os planejadores públicos, né, os políticos, os gestores daquele momento, pensassem, olha, a gente precisa proteger o centro caso isso volte a acontecer. Isso não se deu de imediato, porque ainda em 1967, se eu não me engano, ocorreu outra cheia que chegou ao centro da cidade. Não foi tão forte e intensa quanto a de 41, mas foi um segundo susto, para que eles pensassem, olha, a gente precisa mesmo fazer alguma coisa. E das soluções de engenharia apresentadas, estudadas na época, se optou por fazer a construção deste muro. Ele foi construído na década de 70. O curioso é que agora, 2023, setembro de 2023, foi a primeira vez, desde a construção do muro, que a água chegou até ele. E foi a primeira vez em que o muro cumpriu o seu papel de muro. Exatamente, porque ele foi projetado para barrar. Para barrar, e a chegada ali da ele água. está barrando no momento. Foi colocado em teste, né? O muro, fazer rápida contextualização, ele integra um sistema maior chamado de sistema de proteção de cheias, que tem a zona em direção ao norte, ele é formado pela Freeway, protege ali das cheias do Gravataí e do Jacuí, dois rios que também chegam a Porto Alegre, e mais ao sul, aqui perto de onde estamos gravando, tem a Avenida Beira Rio e a Avenida Diário de Notícias, que também fazem parte desse sistema. Então, elas foram construídas em um nível um pouco elevado em relação ao resto da cidade, até as outras avenidas e ruas, porque se a água chega, se a água vem, vai encontrar ali uma barreira. É por isso, justamente, que a orla, os trechos de orla ali próximo ao gasômetro e próximo ao Parque Marinha do Brasil, foram inundados. A água chegou até ali, porque ali não está protegido, mas a avenida protege para que não chegue nessa parte ali da cidade para dentro. O que está em discussão, né? E você falou dessa polêmica do muro e ela não se encerra tão logo, né? Tem essa ideia de retirar o muro, por quê? Porque ele é acusado de ser uma barreira física em relação
da relação da cidade com o Cais Mauá, que se pretende, por ali uma iniciativa do governo do estado, que é o proprietário do terreno, repassar a iniciativa privada para que ela faça ali investimentos, recupere os armazéns, passe a receber eventos, instalações comerciais, algo que possa dar uma movimentada ali, dar uma vida àquele local que hoje é fechado e não é permitido acesso público. Sim. É uma exploração econômica, isso, turística. Tem essa proposta. Sim. Mas aí o que se discute? Além da retirada do muro, para que se facilite o acesso, para que as pessoas consigam chegar ali com maior facilidade. Há também uma preocupação em proteger os armazéns e qualquer coisa que vá acontecer ali. Por exemplo, se for colocado ali um restaurante, esse restaurante, numa situação de cheia, estaria embaixo da água. Uhum. Né? Então, como é que você protege quem for investir financeiramente ali? Por isso existe a proposta, ainda está ali, o edital está aberto e deve receber propostas no fim do ano, que é o que o governo do estado pretende. A proposta é que esse sistema de proteção, não exatamente um muro, mas que cumpra a mesma função do muro, seja instalado do lado de lá dos armazéns. E é um sistema retrátil? O estudo técnico apresenta propostas e quem ganhar o edital de concessão vai poder escolher entre aquelas propostas ou não. A proposta apresentada é instalar uma espécie de arquibancada elevada 1,20 m em relação ao nível do solo e que numa situação de cheia você, além da arquibancada, acima dela se instale sim algo retrátil, que o termo técnico que está no edital é dique móvel. Dique móvel. Isso, o dique porque já são diques, né, o que essas barreiras de proteção fora o muro, elas são diques. Então, seria um dique móvel. Ali eles apresentam várias opções de lugares do mundo que utilizam diferentes sistemas desse dique móvel. Mas é isso, assim, não significa que vai ser essa a proposta executada. Existe essa liberdade para que o privado, quem for investir ali, escolha o modelo que achar mais adequado. O que se tem, e isso é algo que precisa ser dito, não se pode retirar o muro antes de ter essa solução implementada. Exatamente, então, nesse ponto que eu queria chegar isso. Contigo. Nós temos esse entendimento, então, de que o muro ainda está ali, cumprindo a função para o que foi instalado, construído, contratado, está cumprindo muito bem atualmente, e primeiro a gente precisa que a prefeitura dê esse start na construção de outra solução. Perfeito. Isso, na verdade, não vai ser... A prefeitura, ela hoje gerencia o muro, mas como o terreno ali do cais, ele pertence ao governo do estado, é o governo que está promovendo essa concessão. Isso. O governo repassa à iniciativa privada a função de construir um modelo alternativo. E a prefeitura, neste processo, não... A prefeitura, ela tem, sim, participação. Porque tudo que... mesmo que o terreno seja do estado ou vá para a iniciativa privada, é a prefeitura que determina o que se constrói e como. Como é de interesse do município que tenha esse sistema de proteção, porque precisa, a gente viu, essa semana a gente viu que precisa mesmo, como é de interesse do município, então é o poder público que vai regular, vai indicar, então, olha, aqui tem que ser construído, vai ser de tal maneira, a gente compreende que é válido ou não, vai se apresentar, então, quem for construir vai apresentar um projeto de execução daquela obra. O governo municipal vai ter que analisar e concordar ou não, dizer não, então, assim, pelo que vocês estão nos apresentando, isso está adequado e autoriza a construção. Tem uma metáfora que eu brinco, que há malas que vêm de trem, né? E neste caso, sim, porque de forma alguma a gente pode sentir ou entender que tenha sido positivo o que a gente está passando, mas infelizmente também quando se trata da gestão pública, a gente sabe que precisa acontecer para que se tenha um olhar mais
técnico, mais sensível também, voltado para aquela situação. Então, acontecendo o que aconteceu, eu acredito que o poder público vai ter também uma responsabilidade ainda maior nessa tomada de decisão, da derrubada do muro e de garantir que esteja protegido antes de qualquer coisa. Perfeito, acho que é bem precisa essa tua avaliação, né? Porque muitas vezes eu ouvi esse debate, né? Porque vamos avaliar. A enchente foi em 41, teve uma outra em 67, e o muro é construído nos anos 70. De 70 para cá, já se passaram 50 anos, em que não se precisou usar o muro. Então, assim, muita gente vinha... O muro é obsoleto, isso, não é nada necessário. adianta, não é necessário. Muita gente dizia que, olha, nunca mais vai ter uma enchente como aquela. E bom, acho que pelo contrário, é mais provável que seja mais frequente do que não. Então, bem isso, assim, o muro tá ali mostrando que, olha, eu ainda cumpro uma função, se quer me retirar daqui, faz algo no lugar. Faz algo no lugar que seja tão eficiente e proteja tanto quanto. Ou mais. Ou mais, exatamente. E neste caso, com a retirada do muro, caso ele venha a sair e vá tomar outra medida por ali de proteção, qual o benefício que a cidade teria com isso? O que nós ganharíamos com a derrubada desse muro? O que se pensa para aquela área e qual é o planejamento por ali? Tu tem conhecimento sobre isso, Bruna? Sim, estou acompanhando já essa proposta, né? O projeto que foi apresentado passou por discussão, embora ainda a resistência, tenha contrariedade de alguns grupos em relação ao repasse para a iniciativa privada, porque acaba muitas vezes limitando que uso vai se dar para esse espaço e alguns acessos, quem são as pessoas que vão poder frequentar ou não, embora por parte do governo tenha essa orientação de que o espaço continue sendo público e de acesso livre, né, que não seja permitida limitação de entrada, principalmente uma limitação econômico-financeira, né, de cobrada de entrada. O que se espera é que a retirada do muro faça com que o centro da cidade esteja integrado com a área do cais, visualmente, porque o muro é uma barreira visual, mas não somente, também essa facilidade de acesso, de entrada, já que com o muro você tem ali na área do centro, acho que 3 portões, que tem entre eles uma distância de quase 1 quilômetro entre um e outro. Então, você precisa caminhar numa calçada estreita de uma avenida para conseguir chegar até o portão que te permite entrar na área do Cais Mauá. Sem o muro, a ideia é que você possa entrar em outros pontos, porque ele vai estar ali disponível. E o acesso todo aberto como a orla. Isso, quando começou a apresentar o projeto de revitalização da orla do Guaíba, falava-se muito que Porto Alegre era a cidade construída de costas para o Guaíba. Sim. E que nós tínhamos que voltar a cidade para a nossa principal atração, sim, que é o Lago Guaíba, o pôr do sol, e explorar essa área. Comparando muito até mesmo com Montevidéu, que sim, tem a La Rambla. Sim, isso. 20 quilômetros de orla, de extensão de orla, isso, né? Não sei, mas por aí, por imagens. É por aí, então, assim, desde o início dessa revitalização, desse projeto, sim, de revitalização da orla do Guaíba, é que iniciou essa discussão de que Porto Alegre precisa, visualmente, como tu citou aqui, ter acesso a todo nossa orla, né? Perfeito, e essa é uma ideia também, de poder levar para esse trecho de orla também, junto ao Cais Mauá, esse acesso que as pessoas consigam desfrutar, que elas aproveitem, que elas possam frequentar, que elas entrem, circulem por ali. A ideia, então, é justamente sem um muro, que esse acesso seja facilitado, até mesmo integrando com o centro da cidade, transformando a Mauá, que hoje ela é uma via rápida de trânsito de veículos, isso, em uma via de uma velocidade reduzida. Há uma proposta, por exemplo, em alguns trechos, e especialmente no trecho mais próximo ao gasômetro, onde tem hoje, do outro lado da Mauá, uma Praça Brigadeiro Sampaio. Dali, em relação ao cais, seria feita uma passagem elevada, eu até anotei aqui o termo técnico, é uma faixa de segurança elevada. Então, toda a extensão da faixa de segurança, que a gente já conhece, aquelas faixas brancas pintadas no chão, seria um pouquinho mais alta em relação ao nível da rua ali para os veículos,
que naturalmente obrigaria fazer com que os carros, ônibus, caminhões que ali passem reduzam um pouco a velocidade na hora de passar. Reduzindo, isso permite com maior tranquilidade que a pessoa atravesse. Então, a pessoa não basta só retirar o muro se aquela avenida continuar com esse fluxo rápido de veículos e a pessoa não conseguir chegar do outro lado nunca. Até porque aí, e esse é um tema que certamente você trata aqui em outros momentos e vivencia isso, né? As sinaleiras, elas não são tão amigas do pedestre. Sim. Por mais que ela esteja ali, tem o sinal visual de que o pedestre pode atravessar, ou o sinal sonoro para a pessoa que tem deficiência visual. Muitas vezes o tempo de travessia de pedestres é impeditivo para uma pessoa de mobilidade reduzida. Então, assim, fechou a sinaleira para os veículos e o tempo de travessia é de 7 segundos, 11 segundos, 8 segundos, tô tentando lembrar o que eu já conheço de algumas vias. Até a minha filha fala, corre mãe, corre! Exato, e até me dá uma agonia quando aquele bonequinho verde, ele tá correndo. E tu tem que atravessar a rua correndo, sendo que para uma educação de mobilidade, isso não é uma orientação. Claro que não. De que tu atravesse a rua correndo. Exato, né? É inseguro. É inseguro. Então, precisa isso, assim, acho que tem que repensar, e aí entra a ideia do planejamento. Não é só retirar o muro, é como é que o entorno daquela região dialoga com a ideia de quero levar mais pessoas para lá. Essas pessoas vão chegar a pé. Como é que elas vão chegar? E promover segurança nessa área, porque o centro de Porto Alegre, principalmente aos finais de semana, é bem esvaziado. Sim. Não é um espaço onde os pedestres têm condições de circular, de passear, de caminhar. Então, aquela avenida realmente hoje, e principalmente aos finais de semana, ela é bastante insegura. Exato. E isso promoveria a derrubada do muro, neste caso ideal, de protegendo Porto Alegre de possíveis enchentes, mas a derrubada do muro vai promover para aquele espaço todo ali também um desenvolvimento que hoje nós não contamos ainda. Perfeito. E eu fico bem feliz em poder falar sobre isso contigo, Bruna, porque é o desenvolvimento da nossa cidade. A gente sabe o quanto impactou e qual foi o benefício que entregou para a população a revitalização da orla e a ocupação destes espaços. Então, Porto Alegre vem crescendo, vem se desenvolvendo, principalmente nessa área de lazer também e turística. E ter um entendimento, um olhar sobre isso é importante para que todas as pessoas possam também sentir como cidadão, se sentir parte. Aí vai o orçamento público e tudo que a gente conversou aqui, né, Perfeito. Bruna? Então eu quero te agradecer muito por toda a informação compartilhada aqui conosco, por todo o conhecimento que tu nos trouxe. Espero que a gente tenha ainda mais momentos. Indicamos aqui para que possam acompanhar os teus projetos, tanto Pensar a Cidade, a coluna no Jornal do Comércio, e também o teu programa Band News Poa, que vai ao ar, tu já divulgou, mas se puder repetir. Sim, toda semana, de segunda a sexta, das 9h25 da manhã até as 11 da manhã, eu, os meus colegas Gustavo Fogaça, Gilberto Echauri, a Fabrini Bartz na produção, estamos lá falando sobre Porto Alegre, região metropolitana, tudo que envolve aqui o nosso dia a dia na cidade. Então aqui a gente fez um compilado dos assuntos e conseguiu falar um pouquinho, disponibilizar nossa acessibilidade em alta, mas fico feliz e me sinto representada em saber também que vocês estão pensando a cidade e debatendo estes assuntos diariamente, aí de segunda a sexta lá no Band News Poa. Porto Alegre agradece, eu te agradeço. Querida, pode fazer suas considerações finais e te despedir do nosso público e espero te ter aqui novamente num outro momento. Fico à disposição, te agradeço pelo espaço, muito importante poder falar aqui com o teu público, quem já te acompanha, talvez até que novas pessoas passem a ouvir, porque a gente vai criando essa rede, né, divulga, cada pessoa nova que passa por aqui traz um pouquinho de si, e muito bom poder compartilhar sobre
Porto Alegre, o que eu venho estudando e também aprender contigo, né? Porque termos que você trouxe, alguns conceitos, coisas novas, assim, a gente vive dessa troca e é disso que a cidade, a sociedade é feita, né? Dessa convivência, né? De pessoas ali compartilhando um espaço comum. Então, a gente está aqui compartilhando o microfone também, muito importante para mim. Muito obrigada. Gratificante, Bruna. Sou eu quem agradece. A gente nem chegou a tocar no assunto do plano diretor de acessibilidade. Agora tu falou sobre essa troca, me ocorreu que também Porto Alegre é pioneira ao apresentar um plano diretor de acessibilidade, possui um plano próprio que precisa de uma revisão. Nós podemos, de alguma forma, também acompanhar isso num outro momento. Claro. E pode ser um retorno teu aqui para a gente tratar, olharmos juntas o plano diretor de acessibilidade de Porto Alegre. Combinado. O Acessibilidade em Alta, então, fica por aqui. Agradeço muito a todos e todas que nos acompanharam mais uma vez. Peço que deixem suas sugestões nos comentários, é importante para a gente. Se esse conteúdo foi relevante para ti, por favor, compartilhem, curtam, é importante para o crescimento do nosso canal. Se inscrevam também para receber as notificações toda segunda-feira, a partir das 8 da noite. Nós temos um novo episódio falando sobre acessibilidade para que a gente possa levar e multiplicar essa temática ainda mais com todas as pessoas e o quanto a gente puder atingir. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!